temos este magnífico evento gastronómico gestionado aqui pelo chefe António Cavaco. Vamos então apresentar aqui o livro Cancela d'Água e Outras Memórias. Gostava de começar por agradecer, em primeiro lugar, o convite que nos foi direcionado pelo professor Belarmino Ramos para apresentar a sua obra intitulada Cancela d'Água e Outras Memórias. Em seguida, gostaria também de congratular o município da Calheta por esta iniciativa, levando a conhecer mais uma obra de um autor georgense com raízes profundas na zona do Togo, abrilhantando com a sua diversidade de oferta cultural mais um Festival de Julho. Em terceiro lugar, sendo eu nativo da zona do Togo, é com o maior orgulho que denoto que nos últimos anos há uma produção literária de autores cujas suas raízes são oriundas desta zona isolada, muitas vezes esquecida durante a sua história, dizendo-se, em tom de brincadeira, que estamos perante a 10ª ilha dos Açores. Falo, por exemplo, de Belarmino Ramos, obviamente, mas também de Marco Pacheco, com a sua obra A Guerra Prometida, Luz Vieira da Silva, com a sua obra Matilde, entre outros. Belarmino Ramos é um homem que dispensa apresentações e que a nós defensos nos enche de orgulho pelo seu percurso que passo a destacar. Nasceu a 7 de dezembro de 1954 no Togo, Ilha São Jorge. Formou-se no curso de Magistério Primário em 1978. Foi animador pedagógico no Conselho de Angra do Heroísmo, coordenador do Conselho da Educação Permanente de Angra do Heroísmo e formador do Instituto Irene Lisboa na área de expressão dramática. Foi formador da Associação de Escolas da Ilha Terceira, Graciosa e São Jorge na área de expressão dramática. Primeiro ciclo de animação e recreação numa perspectiva pedagógica de auxiliares de educação educativa. Foi professor de apoio à disciplina de expressão dramática na Escola Básica e Jardim de Infância, Infante Dom Henrique, autor e ensinador de vários guiões para festas de encerramento de ano letivo na Escola Básica Integrada e Jardim de Infância, Infante Dom Henrique. Organizou versões teatrais e encenação de vários contos tradicionais. É ator do autêntico grupo de teatro desde 1976. Foi membro do Instituto Açoriano de Cultura no período de 1990 a 1994. Foi fundador da Associação Cultural Casa São Jorge e presidente da sua direção no período de 1995 a 2005. Participou como ator em várias séries televisivas de produção regional, nomeadamente A Balada do Atlântico, O Barco do Sonho, Crónicas de Gente Esquecida, Mau Tempo no Canal, Gente Feliz com Lágrimas, entre outras produções, tais como Almeida Garrett e Hotel da Noiva. Participou em vários recitais de poesia nos Açores, nos Estados Unidos e também no Brasil. Coordenou e apresentou programas radiofónicos, tais como Poemas do Sol e da Terra, Poemas da Rádio, Poetas da Madrugada, com seleção do Rui Rodrigues, da RDPA. É autor e coautor de várias obras literárias, das quais se destacam Dentro do Mesmo Abraço, Crónica do Sismo de 1980, Silveirinha, fazedor de versos e de amigos, Histórias que o Tempo Conta, O Conselho do Topo da Ilha de São Jorge, A Tenda do Avô, João Vital, poeta de todas as ruas. Pela mão de Belarmino Ramos, a obra Cancela d'Água e Outras Memórias é um exercício de revisitação de um tempo e espaço onde a vida humana era ritmada pelos ciclos próprios da natureza, onde as pessoas retiravam o seu sustento da terra com o suor do próprio rosto, onde a solidariedade, a partilha e o sentir de comunidade eram fundamentais para a sobrevivência e coesão social. Nesta obra, somos levados a revisitar ainda a memória do modo tão peculiar e característico das gentes da zona do Topo, das cores, dos sabores, dos valores da ética do trabalho e, sobretudo,
no tempo em que as pessoas, apesar das agruras do peso do trabalho, tinham sempre tempo para conversar, conviver e até para brincar, estreitando desta forma laços de amizade, fraternidade e solidariedade entre membros da sua família e desta para com os seus vizinhos. Esta era a época das mãos trocadas, não querendo dizer que este termo significar descuido ou desmazelo, mas sim entre a ajuda e a cooperação para realizar trabalhos de maior exigência de mão de obra em que se recorria à ajuda de elementos externos ao agregado familiar, em troca de auxílio quando este fosse solicitado. Este ainda era o tempo da palavra dada ser palavra honrada, onde honrar a mesma era mais importante que o dinheiro, sendo garantia de que as pessoas, nas horas de dificuldade, poderiam contar umas com as outras e, como se dizia, a palavra de um homem é uma sentença. Não era revogável, custasse o que custasse. Cancela d'Água e outras memórias é ainda um retrato fiel dos ciclos agrícolas. A matança do porco, onde muitas famílias recolhiam a única proteína animal consumida durante o ano inteiro, daí o cuidado extremo que era dado à fase engorda do porco, sendo a ocasião da matança um dia de festa. Entre os afazeres e as canseiras do dia, surgia sempre espaço para o convívio e a brincadeira. A despia das ovelhas providenciava a lã que servia de matéria-prima para a confecção de uma parte do vestuário. O cultivo do trigo e milho eram atividades centrais para o sustento das famílias, providenciando os cereais necessários para a confecção do alimento basilar da alimentação, que era o pão, havendo então uma soberania alimentar que hoje quase desapareceu. Bellarmine Ramos, no exercício de vivenciação das suas memórias, leva-nos ainda a revisitar aquilo que era o sistema de ensino da época, onde a figura do professor era uma referência na sociedade, temido muitas vezes pelos alunos, mas certamente respeitado pelos pais. Numa época em que a iliteracia era a norma, ter a possibilidade de dar estudo a um filho era um sacrifício a que poucos pais se poderiam dar ao luxo. Revisitar o passado pelas memórias de Bellarmine Ramos, na ótica das gerações mais velhas, é certamente reviver as suas próprias experiências. Por um lado, na ótica das gerações mais novas, é como eles hoje gostam de dizer, é um abre-olhos, levando-os a perceber que houve tempos em que não havia eletricidade, água canalizada, televisão, internet, automóveis, roupas de marca, e que a própria alimentação era retirada com o suor no sol a sol da própria terra, criando consciência que os confortos que o nosso atual estilo de vida nos proporciona não são um direito adquirido à nascença, mas um bem que se conquista pela força do trabalho e da dedicação, sendo esta conquista resultado do esforço de outros que já antecederam. Por último, Cancela d'Água e outras memórias deve-nos fazer refletir sobre o nosso estilo de vida moderno. Se por um lado hoje temos acesso à saúde, à educação, ao conforto das nossas habitações, por outro lado, somos cada vez mais assediados a trocar o nosso tempo por dinheiro, passando a vida e gastando a saúde em busca do vil metal, que em pouco tempo é gasto na busca incessante de bens de consumo que trazem uma felicidade momentânea e fugaz, enquanto a vida passa sem avisar. Não temos tempo para parar e falar com aquele vizinho da porta, com aquele amigo ou familiar que há algum tempo não o vemos, e quando finalmente paramos um pouco para o fazer, já há pouco temos a dizer a essa pessoa, pois as amizades têm de ser alimentadas com a presença. Noutra perspectiva ainda, o novo estilo de vida consumista leva-nos a ser cada vez mais competitivos e individualistas. Isola-nos uns dos outros, em que todo o tempo e energia são consumidos numa busca fugaz, em que as nossas interações humanas são cada vez mais despersonalizadas, até em nossas casas, pois o tempo que nos resta muitas vezes é dispendido para estarmos ligados às novas tecnologias, enquanto os problemas dos nossos próprios familiares nos passam ao lado. Deixou de haver tempo para legar aos nossos filhos valores de convivência em sociedade. Esta passou a ser a função da escola, cuja instituição, paradoxalmente, retira a autoridade e a respeitabilidade da figura do professor que outrora representava.
Deixou de haver tempo para cuidar do outro, no conforto da nossa presença, dos mais novos e dos mais velhos, com repercussões óbvias na transformação dos valores da nossa sociedade. Obviamente, não queremos deixar de ter conforto nas nossas vidas, mas juro ressuscitar os valores do passado, tais como o respeito, a solidariedade, o compromisso, a partilha, que só podem ser adquiridos nas interações em loco. Sou de pena de abdicarmos da nossa felicidade no presente para sermos autómatos à procura de uma felicidade futura que não pode chegar, pois ninguém sabe a hora de partir. Por fim, resta-me dar os parabéns ao professor Vladimir Ramos pela obra agora apresentada, que, sendo um livro de memórias, é também o reflexo de um homem que, apesar do seu percurso, não esquece as suas raízes, que certamente moldaram o seu caráter e o conjunto de valores que o transportou para a sua vida, enchendo de orgulho os tupenses que viram o filho da terra destacar-se entre os demais, sem nunca esquecer aquela que o viu partir. Um bem-aja. É tão bom estar aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo convite para estar aqui connosco e partilhar esta minha última obra. É bom estar aqui com esta paisagem extraordinária. O fascínio de uma ilha é também o fascínio da ilha que lhe fica em frente. E este está aqui um exemplo perfeito. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado por ter aceito o meu convite para a apresentação deste livro. Estas memórias vêm do fundo da minha infância. Sobretudo desse tempo ainda tenro, durante o qual frequentei a escola primária de Topo, numa turma de 4 classes e 43 rapazes. Nasci num lugar do Barreiro, numa casa de pedra, com cozinha de terra batida, fogão e forno a lenha, um talhão de barro para a água do chafariz, uma selha de madeira de cedro para lavar os pés à noite e uma outra maior para o dia destinado a tomar banho geral. Havia uma retrete no quintal e um palheiro anexo onde recolhíamos o gado de verão e de inverno, produzindo assim um estrume para as terras. Andei descalço até acabar a 4ª classe. Os sapatos que calçava apenas ao domingo, à missa ou em dia de festa, eram feitos por medida na oficina do tio Pedro Gonçalves. Eu colocava o pé sobre uma folha de papel de embrulho e o mestre contornava a lápis. O tio, faça-os maiorzinhos, que ele está a crescer do pé, ordenava a minha mãe. Este meu tempo de pé descalço valeu-me esborgar os dedos dos pés com as frequentes topadas nas pedras do caminho. Doía tanto. E a receita era sempre a mesma. Xixi para cima para desinfetar e uma teia de aranha para estancar. Em frente à nossa casa estendiam-se as hortas onde cultivávamos o milho, as favas, as couves, as batatas, o feijão. Era uma abundância. Havia quem passasse fome e ficasse agradecido quando lhe davam uma fatia de pão de milho barrada com banha de coco. Debulhávamos o trigo na eira do avô Machado com um trilho de madeira puxado por uma junta de bois. Parece-me que estou a ver as mulheres, no meio da eira, a escolher a palha para o chapéu. A matança do porco era a nossa festa maior. Tanto cheiro, tanta azáfama, tanta abundância de carnes, linguiças, torresmos, guardados em banha dentro da salgadeira. E a minha alegria de jogar a bola com a bexiga do porco até se espetar num graveto para meu desalento. A cozedura do pão de milho no forno a lenha, de onde saíam também tabuleiros de revidos, espécies de milho, talhadas de abóbora e morango e as batatas doces a destilhar um melaço inconfundível. Ficávamos ali como se fosse uma ilha dentro de outra ilha. O topo, aquela distância de uma estrada esburacada, e os nossos barcos que paravam ali para nos levar para outras paragens como o Espírito Santo,
Carral e São Tomás. O topo era, portanto, uma ilha dentro da própria ilha. Estas são algumas das memórias que este livro é feito. As pessoas da minha geração hão de rever-se aqui. Os mais novos, como os meus filhos e as minhas netas, ficarão a conhecer a vida no topo há 60 anos. Ao terminar, quero agradecer mais uma vez à Câmara Municipal pelo convite que me foi dirigido e agradecer também ao Pedro Aguiar, que fez a fotografia da capa, e aos meus filhos que foram incansáveis na ajuda à produção deste livro, como o meu filho que fez aqui que fez o arranjo gráfico do livro e a ordenação do texto, à minha filha Alexandra e ao Adriano, que fizeram a capa, e sobretudo à minha filha Alexandra, que foi incansável na produção de todo o livro, o contacto com a editora e tudo isso. É um livro que ficará aqui um registro das minhas memórias, e quero também agradecer indelevelmente a minha mãe, que apesar dos seus 91 anos, me ajudou a revisitar estas memórias, sobretudo a parte dos temperos da matança do povo. Espero que gostem. Muito obrigado pela sua presença. Pela vossa presença. Obrigado. Bom, e agora só falta mesmo, não há almoços grátis, só falta mesmo a sobremesa. E a sobremesa e o do Armindo, que tem aqui os livros para agora apresentar e para assinar. Eu sou o primeiro já a querer essa obra, porque essa obra vai nos ajudar imenso. Portanto, Lúcia, Carla, é só distribuir as sobremesas e as colherzinhas, que é para chá. Muito obrigado. Esqueci-me de um pormenor. Não é um esquecimento, mas é o meu querido amigo Décio Pereira, antes de ser presidente, é meu amigo. Depois tem a coincidência de ser presidente da Câmara, isso não afeta nada, nem tem nada a ver com a nossa relação e a nossa amizade. Mas quero lhe deixar e quero que isso seja presente e envio a este, em público, o meu agradecimento sempre à dedicação, à amizade que me dispensa e que é recíproca, e agradecer também como Presidente da Câmara o convite que me fez. Para mim é uma enorme distinção e uma enorme honra, porque há coisas que só acontecem em São Jorge. Notem isso. Não acontecem em mais ilha nenhuma. Muito obrigado. Gabriel! Não queres provar o doce? Podes ou não?
perguntar aqui um pouco sobre esta história, a história que nos transmite neste livro. São várias histórias ao fim e ao cabo. Passa aqui por várias memórias de há 60 anos e que fazem parte dos alicerces da minha vida e da minha cultura. Tem aqui memórias como, por exemplo, a matança do porco, de há 60 anos, que seria muito diferente se existisse hoje, o ciclo do milho. Falamos aqui da debulha do trigo na eira com todas as azáfamas que isso tinha e a forma artesanal como era feita. Falam do meu tempo de escola também, que seria há 60 anos totalmente diferente daquilo que é hoje. Portanto, há um leque variado de memórias que dão corpo a este livro, que me parece que ficam como registro social de uma época já distante. Eu falava aqui na apresentação na sua mãe, com 91 anos, que ainda o ajudou a ter aqui algumas coisas. Também aqui a importância de ter as pessoas mais velhas também a relembrar-nos do que era o antigamente. Sim. A começar por ser minha mãe, não é? Que é uma alegria enorme com aquela idade de estar ainda da forma lúcida como está. E essas memórias são importantes a gente registar. E é importante rodearmos dessa gente que vai sendo cada vez menos e que mantém ainda vivas essas memórias. Essa revisitação das memórias é muito importante para nos situarmos também no passado e sabermos um pouco mais de nós próprios. Penso que é. Lançou o seu livro em 2023 em Agraúros, se não estou em erro. Agora, o sentimento de ter a oportunidade de o apresentar aqui nesta que foi a sua ilha. Sim. Essa é duplamente uma felicidade multiplicada, digamos assim. E vou ter o prazer de o apresentar na minha própria terra, no topo, agora em agosto, pelo aniversário da Sociedade do Clube União. Portanto, vai ser também ainda o ampliar da felicidade. Isto também é um orgulho poder mostrar que saiu, mas que fez algo de bom. Sim. Eu costumo dizer que o meu cordão umbilical está sempre preso aqui, quer dizer, esta ilha e o meu lugar onde nasci, trago-os sempre aqui no bolso do coração. Professor, a vida na década de 60 era uma vida difícil? Era uma vida, sim, uma vida de muito trabalho, trabalho de sol a sol. Um trabalho muito artesanal, ajudado, enfim, pelas juntas de bois que ajudavam a trabalhar na terra, mas era muito difícil, era um trabalho muito duro. E os alimentos eram escassos, e então se existiam vendavais temporais que levavam as colheitas, era muito terrível mesmo. Passava-se muita fome naquela altura, no topo. Esse livro serve um pouco de exemplo para os mais jovens hoje verem o quão era difícil a vida nessa altura. Podem estabelecer perfeitamente um paralelo com a vida fácil que se tem hoje, de certa forma fácil, não é? Comparada com aquele tempo de há 60 anos. Fazer esse paralelo para perceberem também a evolução que tudo isto tomou, a nível económico, a nível social e a nível cultural. Mas apesar das dificuldades, os jovens dessa época eram felizes, não é? Tinha os seus momentos felizes, havia ainda, apesar disso tudo, havia ainda tempo para algumas brincadeiras e outra exigência que tínhamos, que era a fabricação dos nossos próprios brinquedos. Nós é que fazíamos os nossos brinquedos. Hoje vem tudo feito. Fugindo um pouco agora aqui à apresentação do livro, o seu papel como ator, a importância que teve quando passou por Capo São Jorge, veio cá há algum tempo, no grupo O Arco. Tem boas recordações desse tempo? Sim, a minha passagem pelo Arco foi um dos grupos que eu ajudei a fundar, foi em 1995, foi uma experiência extraordinária. O trabalho que fiz com pessoas que não estavam habituadas a fazer teatro e que se entregaram de alma e coração àquele projeto que lhes apresentei, e acabamos por fazer vários espetáculos mesmo fora da ilha. Isso foi uma experiência extraordinária que me marcou a mim, possivelmente nos marcou, e tive a felicidade de saber que eles depois continuaram a fazer alguns trabalhos, mesmo quando eu me fui embora. Isso é muito gratificante. Quero deixar uma mensagem aos jorgenses, àqueles que são os seus contemporâneos e os atuais. Sim. Eu quero congratular-me pela forma como isto evoluiu e a vida melhor que temos hoje. Mas, apesar disso tudo, gostaria de deixar esta mensagem que não deixemos nunca de lutar pela nossa ilha, porque ainda há muita coisa para fazer. Muito obrigado. Muito obrigado.
pouco sobre a apresentação que fez aqui sobre o livro do professor Belarmino Ramos, Cancela d'Água. Muito boa tarde, em primeiro lugar. Belarmino Ramos é um homem que é oriundo da zona do Topo e hoje, no lançamento do seu livro, quer-nos mostrar as suas memórias de infância. Essas memórias vêm de um tempo não tão longínquo quanto isso, mas de um tempo em que a vida era pautada pelos ciclos da natureza, em que as pessoas eram de uma zona extremamente rural, agrícola, em que os trabalhos eram essencialmente agrícolas e, portanto, toda a vida girava à volta do trabalho. O trabalho esse que era, claro, a sobrevivência da casa, mas era um trabalho que criava entre as pessoas a solidariedade, a partilha, valores que Belarmino mostra nas suas memórias bem vincadas. Hoje, se calhar, a nossa vida tornou-se muito mais rápida, muito mais urgente, estamos muito mais preocupados com o dinheiro. Deixou de haver a necessidade de estarmos sempre com os outros, deixou de haver o tempo para isso. E Belarmino, com este livro, é a reflexão essencial que nos leva a fazer. Portanto, sobre o nosso estilo de vida moderno, é verdade que nós evoluímos enquanto sociedade, enquanto estilo de vida, enquanto qualidade de vida, mas penso que com este livro, Belarmino leva-nos a refletir essencialmente sobre os valores que se vão perdendo na sociedade e que devem voltar a ser reerguidos ou reestruturados. Como tu pensas, sentes-te feliz por ter mais um escritor do Topo a publicar uma obra? Obviamente que sim. Nos últimos anos tem havido alguma produção literária de pessoas que saíram do Topo e nessa produção literária exprimem também um pouco daquilo que é o ser do Topo, ser de uma zona mais isolada, mais esquecida, entre aspas. E esses autores, posso aqui nomear dois muito recentes, Marco Pacheco com A Guerra Prometida e Luís Vieira da Silva com o livro Matilde. Este último também é um livro, não é de memórias, que é um romance, mas a ação passa-se na zona do Topo e é muito parecido ou tem um paralelismo muito forte com o livro de Belarmino, no sentido que revive o falar, os sabores. Quem lê o livro e quem é daquela zona revisita na sua memória e na sua experiência tudo o que está a ser descrito nos livros. Nesta experiência culinária, trouxe-nos aqui dois pratos diferentes e começava mesmo por lhe perguntar, por lhe pedir que nos explicasse aqui o que é que nos trouxe e o que é que nos apresentou hoje. Muito simples, nós estamos num local que transporta uma memória coletiva, é uma ancestralidade, aqui foi criada, foi aqui que funcionou a primeira fábrica do atum, creio até que se não a primeira fábrica de conservas da região autónoma dos Açores, aqui, neste espaço. Depois esteve abandonado muitos anos, havia vários projetos, até que surgiu o projeto de se construir aqui um museu. E construiu-se um museu com felicidade. Portanto, estamos neste sítio magnífico, sobranceiro ao mar, sobranceiro à continuidade de São Jorge, atrás de nós, sobranceiro para a própria ilha que cresce aqui à minha frente. Portanto, isto são coisas que fazem parte de um sonho que alguém alguma vez teve. E eu também tinha um sonho.
De facto, cada vez que vinha a São Jorge e que vinha ao cais e tomava café no cais, eu olhava para este espaço aqui metido nesta ribanceira e pensava, mas não haverá ninguém que tenha a ousadia de construir um projeto para as comunidades que transporte a nossa memória coletiva naquele espaço? E de facto aconteceu. E o milagre aconteceu. E o milagre também aconteceu eu estar aqui. E não imaginam a alegria que eu tenho de poder estar aqui, de poder desfrutar deste espaço e de poder fazer aqui estes 2 pequenos apontamentos, que afinal vou buscar as memórias, que é o atum enlatado. Hoje não é desta fábrica, é da Santa Catarina, e num crepe feito com as ervas normais, o espinafre do calhau, a cebola dos quintais, a salsa dos quintais, portanto, e fazer um género de uma pizza, que é uma omelete, afinal de contas, com tomate, ovos e o próprio atum, e aqui aliar o queijo de São Jorge. Queijo São Jorge. Portanto, são coisas que acabam por completar o sonho e fazer parte de mais uma memória coletiva e identitária que nos projeta. Isto é muito importante. A Câmara da Calheta tem uma visão um pouco futurista, e ainda bem que a tem, com estas ações, com o facto de tentar congregar, e como eu disse há pouco, cozinhar é uma forma de amar os outros. Portanto, ninguém cozinha para comer, cozinha para distribuir afeto, cozinha para amar. Isto é que é fundamental. E, portanto, só posso ser um homem feliz. Eu falava aqui em pequenos apontamentos, em coisas simples de se fazer, e pergunto mesmo a importância de haver estes momentos em que vem alguém com experiência, alguém com conhecimento, de mostrar às pessoas que cada vez posso fazer uma coisa saudável em pouco tempo e não ser só aquelas comidas takeaway e frituras. Simples. Aliás, a melhor cozinha que temos é a da simplicidade. Um pouco de gordura, o atum que já existe, os ovos que é só batê-los, a salsa que é só picá-la e o queijo que é só ralá-lo. Mais nada. E o resto é fogo. Quantos anos vem ao Festival de Julho, e para si o que é que representa já o Festival de Julho na Calheta? Olha, eu venho ao Festival de Julho, não propriamente para o Festival de Julho, nem nestas circunstâncias, porque há cerca de 15 anos, quando eu fiz o meu mestrado na área do turismo, escolhi a Ilha de São Jorge, o município da Calheta, para fazer o meu mestrado. Foi sobre a produção de bens alimentares e a importância e a implicação que eles tinham no turismo e na economia do concelho, que fiz a tese de mestrado. E desde essa altura que criei um relacionamento extraordinário, não só com as pessoas, com a Câmara, mas sobretudo não foi com as instituições, porque quem faz as instituições são pessoas, e eu criei foi de facto esses laços com pessoas, e que puderam alavancar-se, puderam evoluir. Eu hoje venho mais, e comecei depois a vir a convite para o Festival de Julho, não pelas instituições, mas pelas pessoas, e vim cá sempre pelas pessoas, e hei de vir sempre. Como Amália diria, cantarei até que a voz me doa. Eu não canto até que a voz me doa, porque não tenho não tenho dons de cantar, mas caminharei até que os pés me doam para vir a São Jorge. São Jorge é uma ilha rica em produtos alimentares? É uma ilha rica em tudo. Rica em afeto, rica em produtos e rica sobretudo em património e em coisas que só acontecem aqui. Podem acontecer noutros lados. A ilha modifica-se a cada dia, as pessoas modificam-se a cada dia e a cada mês. Somos todos diferentes, mas somos todos iguais. Mas o facto de sermos iguais deixa-nos ter o direito à diferença de sermos jorgenses, mas primeiro sermos calhetenses.
aqui mais 2 momentos importantes no Festival de Julho de 2024. Pode-nos falar um pouco sobre cada um? Isso já faz parte dos últimos festivais. É um momento de particular reflexão, de particular promoção da ilha no seu todo. A questão da gastronomia é fundamental, não só para lembrar os imensos produtos de altíssima qualidade que nós temos e aquilo que é possível confeccionar com eles, adicionando naturalmente a produtos externos da ilha, mas sempre a base sendo o que é nosso e sobretudo, nesse tempo em que temos a vinda de muitos forasteiros, lembrar, e acho que temos feito isso todos os anos, que de forma simples, sem alterar muito a confecção das coisas, temos que pôr em cima da mesa o que é nosso. E aliás, e mais importante do que isso, muitas vezes, aquilo que nós consideramos serem produtos de baixo valor do mercado, até às vezes os espinafres que nós apanhamos à beira do calhau, como costumamos dizer na nossa terra, têm tudo o seu valor e têm que estar em cima da mesa. A questão da apresentação do livro também insere-se naquilo que é a linha do Festival de Julho. Todos os anos procuramos ter uma obra. Por coincidência, o ano passado e este ano tivemos gentes ali da zona do topo. O Sebo Armindo retrata no seu Cancela de Água e outras memórias o que era a vivência de outros tempos de uma forma exemplar e sobretudo traz-nos à memória presente que hoje em dia vivemos num mundo muito privilegiado e temos que saber gerir aquilo que são os nossos recursos de forma sustentada e aproveitá-los para que criem emprego. Isso é possível. A Ilha de São Jorge, neste caso mais particular o Concelho da Galeta, podemos ser pequenos, mas tem produzido muitos, neste caso, escritores de boa cepa, não é? Aliás, nós estamos aqui, não falando de escrita, mas falando de música. Estamos aqui nesse anfiteatro espetacular do Museu, esse anfiteatro exterior do Museu Francisco Lacerda, figura de grande monta, e nós às vezes nem sequer temos conhecimento daquilo que foi o Francisco Lacerda, sobretudo a nível da sua representação social, política, porque era um homem que também se manifestava sobre esses assuntos, mas sobretudo musical, a nível internacional e sobretudo na zona de França e de Suíça. E é também por isso que eu, todos os anos, e vou continuar a fazê-lo quer como Presidente de Câmara, quer como cidadão, reclamo que aquilo que é o património do Francisco Lacerda seja novamente devolvido à Ilha de São Jorge, porque ele nasceu na freguesia da Ribeira Seca, Concelho da Calheta, Ilha de São Jorge. E, portanto, se noutros tempos não era possível valorizar ou ter proteção daquilo que era o seu património, hoje temos uma belíssima infraestrutura e, portanto, eu apelo para que o espólio do maestro Francisco Lacerda e da sua família volte a São Jorge. Pequeno balanço destes 2 dias do festival. Olha, sobretudo são convívio, muita participação, a possibilidade de darmos, eu tenho insistido nisso, a todas as gerações, atividades para participarem, muita diversidade, muita alegria, muitos forasteiros, muitos imigrantes, que é sempre saudável, e lá já trazem a sua segunda e a sua terceira geração, e portanto é um balanço extremamente positivo. Creio que o nosso festival está a ser bem conseguido e com muitas pessoas todos os dias, isso enaltece aquilo que é o nosso trabalho. A alteração um pouco do que era o recinto da festa tem sido muito elogiada. Está satisfeito com isso? Estou satisfeito, temos estudado vários enquadramentos. O ano passado, por questões logísticas, temos que sair da nossa área de conforto. Voltamos novamente ao cais, mas com uma disposição diferente. Creio que também foi fruto de conversarmos todos entre partes. Acho que está bem conseguido e está tudo de agrado com isso, realmente.